Normalmente, quando a gente consome um mistério na televisão hoje em dia, tem aquela expectativa de, precisão, sabe? Sim, aquela coisa bem técnica. Exato, quase como uma engenharia mesmo. O detetive acha uma pista, tipo, isolada ali, aí corta para o laboratório confirmando a impressão digital e o roteiro basicamente aponta para a tela e diz, olha, caso encerrado. É um sistema muito reconfortante para nós. A gente gosta de ver as coisas em caixinhas lógicas, de preferência em preto e branco. Pois é, mas aí a gente dá um passo para dentro de uma certa cidadezinha madeireira lá no noroeste do Pacífico e de repente, bum, a máquina narrativa simplesmente quebra por completo. Quebra mesmo, vira poeira. O que a gente vê é uma paisagem investigativa espessa como neblina. Um lugar onde o absurdo cômico, tipo o mais ridículo possível, e a tragédia humana mais profunda colidem na mesma cena o tempo todo. E é exatamente para dentro dessas águas lamacentas que a gente vai entrar na nossa análise de hoje. Estou muito animado para isso. O momento exige essa imersão, né? Nós acabamos de passar pelo 35º aniversário da estreia original dessa obra monumental. Foi em abril de 1990. Caramba, 35 anos. E fazemos isso prestando claro a nossa reverência, tentando entender esse legado gigantesco, especialmente depois do recente e triste falecimento do seu co-criador. O mestre David Lynch. Sim, o David Lynch, que nos deixou agora no início de 2025. E olha, o que temos na mesa hoje é uma pilha de documentos fascinantes. Vamos cruzar retrospectivas da Television Academy, guias culturais atuais tipo o Collider, e tem também um estudo acadêmico denso focado só na engenharia de som. Esse estudo é maravilhoso. Muito bom. E claro, uma teoria de fãs que, sem nenhum exagero, altera a gravidade de absolutamente tudo que a gente achava que sabia sobre o final da história. O nosso objetivo aqui não é só fazer um resumo do que aconteceu na tela. Nós queremos desmontar esse motor para ver como ele funciona, entender como eles subverteram a TV aberta, como usaram frequências de som para, assim, incomodar fisicamente quem escuta e como mascararam o trauma coletivo com aquela estética adorável. Para qualquer pessoa que consuma suspense ou mistério hoje, Twin Peaks é tipo Big Bang. Foi ali que tudo começou a expandir. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, olhando para o cenário lá dos anos 90, a primeira pergunta é como uma coisa tão bizarra foi ao ar? Uma excelente pergunta. Pegaram um diretor de filme de arte experimental e espremeram na forma de uma novela das 8? Como alguém contrabandeia tanto surrealismo para a TV daquela época? O que é fascinante aqui é que o David Lynch jamais teria passado pelas portas dos executivos sozinho. Ele vinha do Veludo Azul, né? Que é um cinema muito adulto, super perturbador. Muito cru, é verdade. Sim, as redes tipo ABC tinham um verdadeiro pavor dessa imagem. O segredo foi totalmente a união com Mark Frost. O roteirista experiente. Exatamente. O Frost serviu como um tradutor, sabe? Ele pegou aquelas ideias não lineares, o surrealismo do Lynch e colocou dentro de uma embalagem que a TV entendia. Eles criaram um cavalo de Troia perfeito. E nossa, que cavalo de Troia gigante. O piloto teve simplesmente 36 milhões de espectadores. É um número absurdo. E 14 indicações ao Emmy logo de cara. Lendo a retrospectiva da Television Academy, fica muito claro que eles quebraram 5 regras básicas de uma vez só. Primeiro, o formato. Antes, era o crime da semana resolvido em 40 minutos. E eles fizeram o oposto. A pergunta, sabe, quem matou Laura Palmer, segurou o interesse por uma temporada inteira. A série não era sobre o crime, era sobre como a morte de uma vítima estilhaça uma comunidade. Sim, mudou o eixo da TV. E a segunda coisa, o visual. Se passava nos anos 90, mas parecia fora do tempo. A galera comendo torta de cereja, roupas dos anos 50. A gente vê muito isso hoje, né? O tempo todo. Severance, Lost. Exato. Cria uma sensação de que algo está errado no mundo. E a terceira revolução, que eu acho muito louca, foi o fandom. O fandom original. A galera pausando fita VHS para achar uma letra R debaixo da unha do cadáver. E faziam protestos por correio físico, pedindo para não cancelarem. Sim, eles transformaram quem assistia de passivo para ativo. E, claro, os personagens excêntricos. O nosso guia, o agente do FBI, não era um cara durão. Ele amava árvores e acreditava em sonhos proféticos. Sem contar a mulher do tronco jurando que a madeira falava com ela. E todo mundo na cidade achava isso super normal.
E o quinto ponto, e talvez o maior legado ali, foi tratar a TV como cinema autoral. Cada bloco comercial era um mini-filme. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque, lendo aquele artigo acadêmico, a gente foca tanto no visual bizarro, mas o surrealismo só vendeu por causa do que as pessoas ouviram. Sim, o design de som. Parece que a música era o roteiro das emoções, né? O som carregou um peso até maior que os diálogos. Se conectarmos isso ao panorama geral, sim, a resposta é quase matemática. O Ângelo Badalamenti não era só o compositor, ele era tipo um co-roteirista emocional. No filme prequela, Fire Walk With Me, a música toca em incríveis 85% do tempo de tela. 85%? Caraca! É sufocante. É uma ópera que não te deixa respirar. E o jeito que eles criavam isso era pura alquimia. O Lynch sentava do lado do piano, o Ângelo ia tateando as teclas e o diretor ia narrando imagens, tipo o vento negro batendo na floresta. E isso virou um código sonoro, né? O artigo fala que toda vez que a realidade quebra e entra no mundo dos sonhos, o som avisa primeiro com chiados de TV velha, umas luzes piscando. Exato, o som como código. Mas a obra-prima deles, para mim, foi a manipulação das vozes no quarto vermelho. O braço, por exemplo. Nossa, essa parte é insana. O ator Michael J. Anderson, ele decorou todas as falas de trás para frente, foneticamente. Ele gravou falando invertido e aí a edição inverteu a fita de novo. E o resultado é perturbador. Dá para entender as palavras, mas causa até náusea. O artigo explica por que isso incomoda tanto o nosso cérebro, não é? Sim, porque quebra a física acústica. Na natureza, um som bate e ecoa. Quando você inverte a gravação, o eco acontece antes da pessoa falar a vogal. O nosso cérebro humano, que evoluiu para detectar ameaças no mato, ouve aquilo e a amígdala grita perigo. É o instinto puro de sobrevivência apitando. Exatamente, não obedece às leis do universo. E até na música da Laura Palmer isso acontece. A trilha tem esses acordes maiores, bem doces dos anos 50, e do nada despenca para acordes menores, super dissonantes. Refletindo a personalidade dividida dela. Isso. O som avisa que a imagem tá mentindo. Às vezes a cena mostra o Lela no pai dela sorrindo e calmo, mas a música tá tensa, dissonante. É a possessão do demônio Bob ali escondida. E não é só quando tem música. As pausas também, né? Tem aquela cena do Bob atirando no traficante. Nossa, essa cena é brilhante. O blues tá tocando super alto, a galera curtindo. E no milésimo exato que a arma dispara, a música morre. Corta pro silêncio. Tira totalmente o chão da gente. O impacto emocional de arrancar a música no trauma é devastador. Então, o que tudo isso significa? Porque a gente está falando de tortas de cereja, de música estranha, mas no fundo, essa estética de cidadezinha pacata não era só um mecanismo de defesa coletivo, tipo uma distração para o horror indizível da violência doméstica que a Laura sofria. Com certeza. Essa é a grande ferida aberta da obra. Nas primeiras temporadas, era fácil focar no mistério pitoresco. Mas quando o filme de 92, o Fire Walk With Me, saiu, ele arrancou esse band-aid com muita força. E foi vaiado em Cannes, né? Massivamente vaiado. Porque o público queria o café, as piadas peculiares, e o Lynch disse não. Ele mostrou a realidade brutal, a tortura psicológica e física da última semana da Laura nas mãos do pai abusivo. E aí entra um conceito que as fontes debatem até hoje, que explica essas entidades do Black Lodge, o tal do Garmonbozia. O alimento deles? Isso. A dor e o sofrimento humano que eles consomem literalmente como comida. E a representação visual desse sofrimento absoluto é creme de milho. Sim, creme de milho. O que é muito louco. Tipo, peraí, de todas as coisas assustadoras no mundo para representar dor profunda, por que um acompanhamento de jantar de família? Mas é a banalidade que faz ser genial. O Lynch aponta direto para o coração da família americana idealizada. O creme de milho tá ali, na mesa de jantar. Ele está dizendo que o horror real não é o monstro do pântano. O horror acontece ali, juntando junto, escondido pelas cortinas perfeitas do subúrbio. Uau! Isso muda tudo sobre o Bob. Ele não é só um demônio genérico.
Ele é a personificação fantasmagórica do mal que os homens fazem na vida real. Exato! Ele se alimenta da violência humana. E toda essa dor e dimensões paralelas, 25 anos depois, explodiu na terceira temporada. O famigerado evento televisivo The Return, que é bizarro, arrastado e genial. Ah, The Return. E isso levanta uma questão importante, porque é aqui que entra aquela teoria de quebrar a cabeça do blog Dr. Spin. A teoria de que nenhuma pedra foi deixada sobre a outra. Eu li essa teoria e fiquei arrepiado. A premissa é que o Lynch odeia atalhos de roteiro. Cada aparente atuação ruim tem um motivo terrível. E o maior exemplo é o arco da recepcionista Lucy. A doce inocente Lucy. A mulher se assustava com uma mosca, mas no final da série o vilão supremo, o Mr. C, entra na sala e ela tira uma arma da gaveta e mata o cara com uma precisão assustadora. Parecia totalmente fora da personagem. Parecia, se você não olhar de perto. A teoria liga isso com a cena mais constrangedora e bizarra do início da temporada, quando o Andy e a Lucy recebem a visita do filho deles, o Wally. Ah, o rapaz fantasiado de Marlon Brando. É uma vergonha alheia gigante ele fazendo aquela imitação péssima do filme O Selvagem. Parecia só uma piada ruim do Lynch. Pois é, mas a teoria argumenta que aquele cara ruim não é o Wally. O verdadeiro Wally encontrou o Mr. C pelo mundo e foi brutalmente assassinado. E aquele ator canastrão foi contratado. Espera aí, só para quem tá ouvindo processar isso. O próprio marido dela, o policial Andy, e o xerife contrataram um ator ruim para fingir seu filho morto na frente da mãe. Para poupar ela do colapso nervoso. Exatamente. O luto e o desespero fizeram eles criarem essa mentira por pura compaixão. Só que o amor de mãe pressente a verdade. No fundo, a Lucy sabia. Então, quando a encarnação do mal, o assassino do filho dela, passa pela porta, a bolha de negação estoura. E os instintos tomam conta, ela tira. Cara, é o luto paralisante agindo no subconsciente. É como se o queijo na ratoeira de toda a série fosse o trauma humano. E a armadilha em si é muito maior. A teoria também fala do grande plano para derrotar a Judy. A Judy é o mal cósmico absoluto. E a etimologia é incrível. As fontes dizem que vem do chinês Jiaodi. Que significa gritar mais alto, né? Isso. Se a entidade é o grito mais alto, a arma que o Fireman, o protetor místico, precisa não é um revólver. A arma é a própria Laura Palmer. E o gatilho da arma é o grito final dela. Mas a engenharia para fazê-la dar esse grito é partir o coração. O sacrifício que o Fireman exige. O Cooper viaja no tempo, salva a Laura da morte, mas aí o Fireman pega ela e a joga numa prisão de sonho numa outra vida por 25 anos. Escondida, esperando a armadilha ficar pronta. E eles precisavam atrair a Judy para dentro desse sonho. E como a gente sabe, entidades comem garmombósia, dor. O que explica aquela cena horrível de sexo entre o Cooper e a Diane no motel. Uma cena muito incômoda. Muito, zero paixão. Eles transam com dor, recriando seus próprios traumas de propósito, gerando tanto sofrimento humano que atrai a Judy igual um ímã cósmico. A isca do sacrifício funcionou. A Judy entra no sonho e, na cena final, o Cooper leva a Laura até a antiga casa dela. A porta se abre. A dona da casa é a senhora Tremont. Que é um espírito sinalizando que a armadilha fechou. Sim. E na rua escura, a Laura ouve a voz da mãe chamando por ela, vindo do fundo da memória. A ilusão se quebra, os 25 anos de trauma do abuso do pai despencam nela de uma vez só. Ela lembra de tudo e dá aquele grito apocalíptico que destrói a Judy, apaga as luzes e quebra a própria realidade. É o peso do trauma sendo usado como a única arma capaz de destruir o mal. É o peso paralisante do luto afetando todo mundo, até a Audrey Horne, sabe? Ela sobreviveu à explosão da série clássica, mas a nova temporada revela que ela estava em um coma o tempo todo, num sonho induzido pelo trauma de ser abusada pelo Mr. C. Aquela cena dela acordando no espelho do hospital psiquiátrico é assombrosa. Bom, é uma jornada que foi do Mystery Cult dos anos 90, mudou o som da TV e virou a obra mais audaciosa sobre o trauma. A mais profunda, sem dúvidas. E para quem quer reassistir ou começar agora, nós temos o mapa atualizado.
A série original tá completinha e de graça na Pluto TV. As 3 temporadas estão lá no Paramount Plus. E claro, o filme essencial, o Fire Walk With Me, tá na Max. E a cultura continua vivíssima no mundo real. Tem o Twin Peaks Day todo 24 de fevereiro. E para 2026, em Snoqualmie, Washington, onde fica a cidade real, vai ter um evento gigante de fãs. Ah, o Tweed's Café com a torta famosa e o Salish Lodge. O próprio Kyle MacLachlan, que faz o Cooper, teve por lá recentemente. Mas antes de encerrar, eu quero jogar uma ideia no ar. Uma reflexão que não está nos documentos. E lá vem. Estou pronta. Se a 3ª temporada mostra que a vida da Laura adulta era uma prisão de sonho, uma armadilha arquitetada pelo Fireman para prender a Judy, e se nós olharmos para trás? Pro começo de tudo. Sim. E se as 2 primeiras temporadas que o mundo inteiro assistiu e amou, lá nos anos 90, a nós dançando, tortas mágicas, aquele clima excêntrico, e se nada daquilo aconteceu de verdade no mundo material? Nossa, E se, desde o primeiríssimo minuto de 1990, a própria cidade pitoresca de Twin Peaks inteira for só um feitiço de contenção, um curral psíquico gigante desenhado para isolar e prender um demônio cósmico? uau! Isso desestabiliza totalmente como a gente consumiu a série por 30 anos. É para deixar aquela pulga gigante atrás da orelha, né? E com essa a gente fica por aqui. Continuem sempre procurando pelas corujas que não são o que parecem ser. E até a nossa próxima imersão.